Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia, né? Muito bom a gente poder contemplar as maravilhas do Senhor, poder ouvir mais uma palavra, né, que Ele nos concede a permissão, né, porque pode ter certeza, tudo que acontece em nossa vida é porque o nosso Senhor permitiu. Se Ele quisesse que não acontecesse, não aconteceria. Ele simplesmente poderia tirar o ar de nossos pulmões e a gente morrer, nada iríamos fazer. E quantas pessoas vivendo a vida achando que não dependem de Deus, né? Acham que não foram criadas por Ele, que muitos não são filhos, né? Filho de Deus é só aquele que reconhece Jesus como único e suficiente Salvador. Os que não reconhecem ainda são criaturas. Às vezes a gente tem mania de falar que todos são filhos de Deus, não. Mas só é filho de Deus quem reconhece Jesus como único e suficiente Salvador. É o que temos entendimento na palavra. Os que não são, são criaturas, né? Não reconhecem. Eu queria deixar uma mensagem aqui, muito bacana, né? Sempre falando da importância da gente entender que a gente vem aqui nesse mundo, mas o mais importante, por isso, é dos primeiros mandamentos, né? É amar o nosso Senhor acima de todas as coisas. Por quê? É Ele quem vai nos conceder, né? É Ele quem fez tudo para a nossa salvação. A salvação agora depende só da gente, não depende mais de Deus nem de Cristo, que muita gente vai achar que vai depender de Deus. Não, o nosso Senhor já fez tudo que era preciso para a salvação, né? Se entregou naquela cruz por amor a cada um de nós. Cabe nós agora seguirmos a palavra dele, aguardarmos em nosso coração, passar adiante, né, para que a gente alcance outras pessoas e aguardar o tempo, né, que ele nos permitir aqui na terra. E pode ter certeza que seremos salvos, porque já está tudo feito. Basta a gente confiar que ele fez. Agora, muitos vivem, né, querendo conquistar tudo, né, conquistar terras, bens, né, conquistar muito dinheiro, mas se esquece da principal coisa que temos que buscar, que é a nossa salvação, né? O ser humano, quando ele nasce, por um período ele está salvo, né? Durante ali alguns anos, de repente 6, 7 anos, depois de um tempo, né, ele passa a saber o que é o pecado. Então ele fica desgarrado de Deus, né? Se ele não reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode ter certeza, ele não vai para o céu, enquanto não reconhecer, enquanto não andar no caminho do Senhor. E aí eu queria deixar apenas um versículo aqui, para que sirva de base, né, nessa caminhada nossa, para que a gente tenha entendimento. E se encontra em Marcos, capítulo 8, eu vou estar lendo só o 37, que diz assim: ou que daria o homem pelo resgate da sua alma, né? Esse daí é um versículo que a gente tem que estar sempre analisando, né? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Será que a gente tem noção, né, do que a gente pode dar? Ah, morreu, né? Morreu com a conta cheia, aí vira para um dos parentes e fala: quando eu morrer, basta ir lá e sacar alguns milhões da minha conta, ligar para Deus e falar com ele que eu vou pagar X. Será que vai adiantar? Ou a gente mesmo, né, quando a gente for ressuscitado ali para a hora do julgamento, chegar para o Senhor e falar: Senhor, eu deixei muito dinheiro lá na terra, né, eu fiz muita bondade, eu fui uma pessoa boa, né, andei de certo modo na sua palavra, só não te aceitei. Será que será possível a gente chegar diante de Deus e falar isso? Sabemos que não, né? Sabemos que a salvação só pode vir através do nosso Senhor Jesus. Por isso que ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por amor a Cristo. Então, se nós queremos ir para o céu, pode ter certeza, nós temos que buscar Cristo verdadeiramente. Não adianta viver uma vida, né, se dizendo ser bom aqui na terra, mas não reconhecendo, né? Até porque ele diz, né, nós não seremos salvos mediante a nossa obra, né? É pela graça que seremos salvos mediante a nossa fé. Nós temos que ter fé no nosso Senhor Jesus por tudo que ele fez. Assim nós seremos salvos. Agora, as coisas que fazemos aqui
é porque nós amamos o nosso Deus. Então, uma obra, uma fé sem obra, ela é morta. Nós temos que fazer algumas coisas? Sim, com certeza. Mas não quer dizer que essas coisas irão nos salvar, né? A gente ser bom, a gente amar o próximo, isso daí tudo é uma obrigação. Nós temos que fazer se verdadeiramente queremos ser salvos. Mas a nossa salvação está através do nosso Senhor Jesus. É o que eu queria deixar aqui, que a gente se atente a isso, né? O nosso Deus, ele não irá aceitar outra forma, né, em resgate da nossa alma. Não vai adiantar a gente ter ficado rico, não vai adiantar a gente ter feito coisas boas aqui na terra, se a gente não estiver o reconhecido como único e suficiente Salvador. Naquele dia nós não seremos reconhecidos pelo nosso Pai. Até a palavra dele diz, né, que aqueles que não o conheceram, não reconheceram ele diante dos homens, ele não reconhecerá diante de Deus. É como se fosse assim, aquela pessoa que veio aqui na terra, por melhor que foi, né, conquistou, fazia até o bem para as pessoas, mas não reconheceram a Cristo. No meio das pessoas aqui, nunca levantou a sua mão, nunca seguiu, né, a palavra do nosso Senhor, nunca foi à casa dele, de nada vai adiantar, né? Quando chegar lá no dia do juízo final, o nosso Senhor não irá reconhecer também diante de seu Pai. E aí é que muitos irão chorar, né? Muitos irão falar que fizeram bem aqui, que fizeram várias coisas, mas não serão reconhecidos porque o nosso Deus exige que nós o reconheçamos diante dos homens também. É uma validação que serve para a nossa salvação, é reconhecer a Ele como o único e suficiente Salvador, mas na frente dos homens, enquanto estamos vivos, né, para que sirvam de testemunho, o céu servirá de testemunho se a gente fizer isso no meio dos homens. Por isso não adianta a gente dizer que ama a Cristo, que o aceita só em nosso coração e viver uma vida toda torta, né, onde as pessoas olham e sabem que não tem Cristo ali. Pode ter certeza, se morrermos assim, nós não seremos reconhecidos pelo nosso Pai. É a mensagem que eu queria deixar aqui, que a gente olhe para o nosso coração e entenda, nós não podemos dar nada, nem em resgate da nossa alma, se não for reconhecendo a Cristo como o único e suficiente Salvador. Né, o preço já foi pago, todos nós temos direito a essa salvação, basta a gente reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador e o seguir. Se fizermos isso, pode ter certeza, no grande dia seremos reconhecidos pelo nosso Pai, né, por nosso Deus, porque Ele é um Deus poderoso, misericordioso e nos amou primeiro. Né? Muitos acham que amar a Deus primeiro é ruim. Deus te amou antes mesmo de você nascer, antes mesmo, né, de nossos pais nascer, Ele já nos amava. Tanto que se entregou naquela cruz por amor a cada um daquele tempo e por amor de cada um que iria vir nascer. E ainda que venha nascer pessoas daqui 200 anos, o nosso Senhor já pagou o preço por tudo, todos eles. Por isso nós temos que confiar na palavra dele e a seguir, tendo entendimento que a salvação só vem de Cristo e não pelas coisas que nós fazemos. As coisas que nós fazemos é uma demonstração de que nós amamos ele por tudo que ele fez por cada um de nós. Né? Filhos obedientes fazem o que seu pai quer, né? Filhos obedientes amam seu pai. Então é por isso que a gente faz com a maior alegria no coração, não que nós somos obrigados a fazer isso, jamais. A gente faz com gosto porque queremos agradar o nosso Deus e o nosso Pai, que tanto fez por nós. É a mensagem de hoje, vou deixar aqui uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, palavra que nos dá entendimento que não existe outro caminho. O único caminho que nos leva à salvação é o Senhor Jesus, e a gente o reconhecendo como o único e suficiente Salvador. Agradecemos por tudo que o Senhor fez, pela palavra que deixasse aqui para que a gente a seguisse. Me peço que abençoe a cada um que ouve essa mensagem, os guardando, os protegendo e sempre orientando em seu caminho. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.